Vamos incrementar um pouco o nosso cartão, pois aqui temos duas informações importantes que podemos mostrar: a imagem e o tempo de preparo de uma receita. Primeiro vamos adicionar o tempo de preparo, e o legal seria ter ao lado do título ou do subtítulo algum lugar que chamasse bem a atenção e fizesse sentido. Afinal, o tempo de preparo é uma informação importante em uma receita. Porém, com a estrutura que temos agora, eu teria que mexer muito no CSS para dar um significado melhor para essa informação, para não perder muito tempo nisso, já que o foco por enquanto não é o template, não é, no caso, estilização. Eu vou colocá-lo no espaço entre os botões nossos no rodapé. Então, entre os Ion Buttons aqui, que eu tenho o Ion Buttons de End e o de Start, eu vou colocar um Ion Label com uma classe nele de Ion Text Center. Essa classe é de um utilitário de CSS que o Ionic disponibiliza, o que falaremos melhor nos layouts na próxima sessão, mas aqui estou falando para o Ionic disponibilizar a classe dele para alinhar o texto ao centro. Com isso, ele vai jogar nossos elementos aqui para o centro. Não é uma boa prática e nem recomendado utilizar alinhamento de texto para alinhar elementos. Claro que funciona e vai quebrar nosso galho por enquanto, mas o bom é pensar em alternativas diferentes, como utilizar um Flexbox, por exemplo. Dentro aqui teremos um Ion Ship, então Ion Ship com color de Primary. Dentro dele vamos colocar um Ion Icon, que vai ter aqui um iOS de Time Outline e um MD de Time Sharp. Aqui está errado, Outline. E depois desse nosso Ion Icon, vamos ter um Ion Label desse nosso chip, que a única coisa que ele vai ter dentro é a nossa receita.tempo, receita.tempo de preparo. Aqui. Com isso já temos nosso Ion Chip, que vai mostrar aqui um ícone de um relógio, para indicar que é o tempo, e aqui a nossa informação do tempo de preparo. Por último temos a imagem, e a imagem do card funciona de uma forma bem legal e bem fácil. Basta colocar uma tag de imagem e o card trata de posicionar e dimensionar da forma correta para caber no nosso card, sem estourar nem nada. Tanto que podemos aqui, simplesmente acima do nosso Ion Card Header, colocar uma tag de imagem, então image, e para o nosso source daremos um bind de atributo, que vai receber aqui receita.imagem, e para o nosso alt, para acessibilidade, colocamos aqui um bind de atributo também com o título da nossa receita, mas a imagem em si não é obrigatória. Sendo assim, podemos ter aqui um ngIf de receita.imagem. Então, se ela não for nula, ela mostra essa receita. Porém, o layout fica meio quebrado caso exista uma imagem e em outra receita não exista. Isso pode ficar feio, então para isso vamos adicionar um else nesse nosso ngIf. E nesse else vamos mostrar uma tag de sem imagem. Vamos pegar a referência de uma tag escrita sem imagem. E caso não tenha uma imagem, aqui no nosso diretório de assets, temos aqui imagens. E pode ver que eu tenho aqui uma imagem de sem imagem. Essa imagem que nós vamos utilizar, caso não tenha uma imagem para a receita. Depois aqui criamos um ngTemplate, que vai ter essa referência de sem imagem. E dentro teremos aqui um image, que o nosso source dela vai ter que apontar para essa imagem que temos em assets. Então aqui o caminho é relativo a partir desse arquivo. Então eu posso subir um arquivo, mais um, outro. Agora aqui eu posso acessar assets, imagens e aqui sem imagem.png. E aqui o nosso alt, para melhorar um pouco a acessibilidade, vamos colocar que não há imagem. Agora podemos salvar e testar. Aqui está rodando, eu ainda estou na minha configuração de responsivo. Então aqui início, receitas. Agora temos aqui as nossas receitas com as imagens, o tempo de preparo aqui abaixo. E também uma imagem padrão, caso não haja outra imagem. E deu para ver como fica o card incrementado. Como você pode ver, ele fica na ordem das tags que eu coloquei mesmo. Então a imagem primeiro, depois o header, o content e então um Ion Item. Isso é legal porque, como o Ion Card não segue alguma regra, como ele não disponibiliza esses itens, ele não coloca esses itens de uma forma pré-programada, e sim dinamicamente de acordo com a forma que você escreve essas tags,
você pode ter um card com qualquer formato. Eu poderia colocar esses botões aqui acima e depois o meu título, então a imagem e por último a descrição. Eu poderia colocar a descrição no começo e depois esse título, a imagem e depois os botões. Da forma que eu quiser, eu posso criar um card aqui. E pronto, temos nosso card feito. Porém, vamos falar da dinâmica dessas páginas aqui um pouquinho. Como a nossa página de cadastrar é filha da nossa página de receitas, essa página de receitas fica ativa quando entramos na de cadastrar e nunca é destruída, a não ser que voltamos para o início, a não ser que nós voltamos para a página de início. Com isso, quando eu adiciono uma receita, ela não é atribuída automaticamente ao nosso array que está na página de receitas. O ng onInit só dispara uma vez. Então, nós temos sempre as mesmas receitas de quando entramos para cadastrar uma nova. Existem várias formas de resolver esse problema, mas na próxima aula eu vou te mostrar como resolver isso emitindo eventos pela nossa aplicação.